Amém, amados, nesse tempo de edificação, nós convidamos os irmãos a pegarem suas Bíblias. Eu vou ler 4 versículos em lugares esparsos da Bíblia, né? Porque eles serão importantes para os irmãos compreenderem aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para transmitir. Então, os nossos irmãos ali da comunicação, sempre muito espertos, né? Eu falo, eles já colocam lá, né? Se quiserem acompanhar apenas aqui, vamos lá. Primeiro versículo, 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse para Saul, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Repitam comigo: obedecer. Perfeito. Salmo 119, verso 4. Salmo 119, verso 4. Já está lá projetado. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Repita comigo: cumprir à risca. João 14, 21. João 14, 21. Apenas a primeira parte desse versículo, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E, finalmente, ainda em João 15, 14. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém. Eu acho que vocês já entenderam o que nós vamos falar hoje. Eu acho que é um tema de grande importância na vida do cristão e que nem sempre é abordado, ou quando abordado fica apenas um pouco na superfície. Sobre obedecer. Obedecer. Quando amamos alguém, logo nós aprendemos a conhecer os gostos daquela pessoa. Não é verdade? O que ela aprecia, o que ela não aprecia, as flores que gosta, o perfume que usa, a comida preferida, e tudo isso ajuda a escolhermos para esta pessoa que amamos o melhor presente. No aniversário, você sabe o que dar para ela no dia das mães, no aniversário de casamento. E nós, por amarmos esta pessoa, nós aprendemos como agradá-la em todas as coisas. Amém, irmãos? Até aí concordam comigo? Muito bem. Estou fazendo essa analogia para fazer a seguinte pergunta: e o cristão que declara amor ao Senhor mais que tudo, o que de mais importante, de mais valioso, você, meu irmão, minha irmã, imagina que pode ofertar a Deus? O salmista chega a perguntar, e vocês conhecem, né, o que ele disse, né? Ele fala assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
Então ele ama tanto a Deus, ele recebe tantos benefícios de Deus, ele tem esse amor, né, no fundo lá de seu coração, e ele então se pergunta: o que eu darei para o Senhor? Essa pergunta é para nós. Quer ver uma coisa? Normalmente, pessoas que são assim, mais musicais, e que receberam do Senhor um ministério de louvor, ou que tocam um instrumento, logo vão imaginar, né, que o mais valioso a oferecer a Deus é o quê? O seu louvor. E se puder, e essas pessoas, é muito interessante isso, elas passam o dia inteiro ouvindo louvores e cantando louvores. Conhece gente assim? Que gosta, né? Que entra no carro, já põe louvor, chega em casa, coloca louvor, está cantarolando, está ali sempre louvando a Deus, ofertando a Deus. Agora, tem aqueles que simplesmente apreciam ficar na presença de Deus. Sabe aquela Maria, irmã de Marta, né, que senta aos pés de Jesus e fica lá adorando, né? São pessoas que se derramam diante do Senhor. Não precisa ter música, não precisa ter, né? Elas estão ali no seu quarto, estão de joelhos, estão se derramando ali perante Deus. Essas pessoas, elas tendem a dizer que o mais precioso a oferecer a Deus é a sua adoração. E de fato, irmãos, não há nada de errado com isso, está certo. Porque tanto louvor quanto a adoração agradam sobremaneira o nosso Deus. Porém, tanto um quanto o outro podem estar presentes em nossa vida e ainda assim Deus nos dizer: filho, há algo mais especial que eu ainda espero de você. Vamos entender isto, irmãos. Lendo o Antigo Testamento, nós veremos que houve momentos que Israel não estava andando bem diante do Senhor. Muitos momentos. Basta ler os livros proféticos. Havia injustiças, havia pecado, mas o povo continuava a se reunir em festas, assembleias e cultos solenes. Estou pegando essas 3 palavras lá no livro de Amós. E Deus lhes diz, através desse profeta Amós: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro. Ou seja, havia culto, havia louvor, mas aqueles louvores não ganharam de Deus o seu agrado. Querem ver outra situação? Na parábola do bom samaritano, Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu na mão de salteadores e ficou semi-morto na estrada. Prosseguindo lá na parábola, casualmente, diz Jesus, casualmente descia um sacerdote. Descia de onde? De Jerusalém. Mas em que lugar? De que lugar? Do templo. E mais, hein? Jesus disse:
semelhantemente, descia um levita. Descia de onde? Do templo. Percebem? Ambos vinham do templo. O sacerdote talvez passou a manhã explicando as Escrituras. E o levita cuidando do louvor e da adoração. Mas ambos desagradaram a Deus. Serviram ao Senhor, louvaram ao Senhor, explicaram as Escrituras para o povo, mas desagradaram a Deus. Amados, se há algo que pode demonstrar de verdade o nosso amor, a nossa afeição, a nossa integridade de fé a Deus, é a obediência à sua palavra. E olha, é impossível fazer uma permuta com Deus do tipo: Senhor, eu te darei mais louvores, e o Senhor suspende aquele pedido que o Senhor fez para mim. Não dá para fazer isso com Deus. Ou, Senhor, eu passo mais algumas horas em tua presença e eu não preciso pedir perdão para aquele irmão que o Senhor quer que eu peça. Ou seja, não adianta a gente compensar a nossa não obediência com mais isso ou mais aquilo. Vocês estão entendendo? Não, a obediência Deus não negocia. Ela vale para todos nós. Lá no Salmo 119, 4, diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Olha só, uma obediência à risca ali Deus espera. Irmãos, fala sério. Cumprir à risca, não gostamos disso. E aí a gente vai dizer assim: ah não, o padrão estabelecido por Deus não dá para ser assim, ó, ferro e fogo, aplicável a tudo na vida. Algumas coisas não dá para aplicar, algumas dá, mas outras não. E nos dias de hoje é muito comum dizer-se assim, existem definições sociológicas, definições filosóficas que nos parecem melhores e mais atuais. Não dá para ficar obedecendo coisas de um livro que tem mais de 2000 anos de história. Às vezes o crente vai dizer assim: Deus não pode estar falando sério quando me pede para buscar a paz com todos. Com alguns dá para eu buscar, outros não. Vem Deus e manda que eu ore por inimigos e abençoe a vida deles. Olha, sinceramente, não dá para obedecer isto. E Abraão esperou tantos anos, o filho da promessa, e quando ele vem, Deus manda sacrificá-lo. Não, nos dias de hoje, isso não dá para obedecer. E aí a pessoa vai na Bíblia e fala assim: e aquela viúva de Sarepta? Mal tinha comida para ela. Vai Deus
e manda que ela alimente um profeta que ia aparecer na sua porta. Ah, não. Isso não dá para obedecer. Eu tenho de pensar em mim primeiro. Vocês estão percebendo, amados? Estou pegando aqui várias direções de Deus para a nossa vida. Vários mandamentos de Deus para nós. Para vermos que a gente tenta separar um, separar outro, e vamos pegar para obedecer um que seja mais facinho aqui. Irmãos, quer gostemos ou não, há um padrão divino para a minha vida e para a sua vida. Deus não nos deixou uma fé subjetiva, onde cada um escolhe por sua cabeça o que vai obedecer ou não. Porque isso se chama obediência seletiva. Eu seleciono o que vou obedecer. Eu seleciono fazer o que é mais fácil para mim, o que é mais cômodo para mim. E as coisas difíceis, não, isto não vou fazê-lo. E por que obedecer é tão importante, irmãos? Mandamentos de Deus estabelecem limites para nós. Mandamentos de Deus nos sinalizam os perigos. E desta forma eles preservam a nossa vida dos laços de morte. Nós vivemos numa sociedade que não respeita limites, que não obedece sequer sinalizações de trânsito. Uma sociedade que não cumpre leis. Isso acontece no lar, na escola, na empresa, no trânsito, nos negócios. Falando na lata, os mandamentos de Deus têm sido sistematicamente negligenciados, considerados ultrapassados, coisas do passado, e visto como algo que nem sempre é possível obedecer. Então, a gente faz assim. Alguns mandamentos obedece, outros a gente negligencia. E tudo bem, vida que segue. Legal, né? Amados, guardar a palavra e obedecê-la são os requisitos por excelência para você receber a aprovação do Pai. Ele quer saber se eu estou disposto a obedecê-lo em tudo. Porque se eu não estiver disposto a obedecê-lo em tudo, olha só o que Deus nos diz a esse respeito. Que até mesmo a minha oração, a minha humilde oração, a minha simples oração, lhe será desagradável. Eu não li esse texto, mas vou falar aqui. Me ajuda aí, coloca Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Vejam, amados, vamos ler juntos. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Desviar os ouvidos de ouvir a lei é negligenciar, é não obedecer, é não querer saber.
Aí vai para Deus: Senhor, me abençoa. Ô Senhor, me dá isto. Ô Senhor, me dá aquilo. E Deus está dizendo: você desvia os ouvidos de ouvir o que eu mandei, o que eu pedi, porque aquele que ouve os meus mandamentos é que me ama de verdade. Se você não ouve, você não ama. E depois vem me pedir. É forte isso, irmãos. Dizer que uma oração é abominável, a gente fica até assustado com essa palavra. Eu fico. Mas Deus está dizendo: se você não está nem aí para ouvir a minha lei, os meus mandamentos, não está nem aí, e depois vem me pedir, e a minha oferta sequer será aceita. Jesus falou: se ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te, e voltando, depois que você fez isso, traz a sua oferta. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço isto. Porque Jesus está dizendo que nem a oferta será aceita se eu sou um desobediente contumaz. Irmãos, guardar os mandamentos de Deus, amar a sua lei, é a grande prova do quanto o amamos. Sem a obediência, a nossa confissão de amor será vazia. Ah, Senhor, eu te amo, te amo, te amo. E Deus diz: que bom, filho. Então, obedece, obedece, obedece. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Eu me interesso pelas coisas que Deus falou. Eu me interesso por aquilo que Ele espera de mim. Por isso, irmãos, não dá para a gente brincar com essas coisas. São coisas muito sérias. Se eu amo, eu obedeço. Uma pessoa abençoada é aquela cujo único desejo é obedecer e agradar a Deus. E para o obediente, Deus tem o direito de lhe pedir tudo. E se submete a Deus em tudo. E o seu grande propósito é agradar ao Pai. Basta ler a Bíblia. Os homens e mulheres de Deus, o quanto eles fizeram para agradar ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para observar a lei do Senhor. Eu peguei o versículo 4 do Salmo 119, mas, irmãos, é um dos salmos mais belos da Bíblia. Salmo 119. São 176 versículos maravilhosos. O tempo todo o Salmo 119 está falando, o salmista está dizendo: a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva. Obedecer esta palavra é bênção para nossas vidas. Aliás, eu faço o desafio: leiam para a semana que vem Salmo 119. Ou, se achar mais fácil, leia o 117. É bem pequenininho. Mas eu estou dando essa tarefa um pouco mais difícil, para que a gente... Porque eu acho que muita gente se desvia desse salmo por ser muito grande. E é justamente, amados, quanto mais você lê, mais você vê da sua beleza. Depois digam para mim o quão belo foi você ler o Salmo 119. Digam. Porque Deus fala através dele, e o salmista vai estar nos ensinando ali: obedece a Deus. Obediência
honra a Deus. Um dos versículos que nós lemos lá em João diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É isto. Nenhuma declaração de amor a Deus será verdadeira se eu não obedecer suas palavras. Sinto muito. Nenhum gesto. Eu citei no começo o louvor, a adoração. Eu posso fazer um serviço, eu posso realizar algo bom e tal. Irmãos, mas se eu não estou obedecendo a Deus, estou negligenciando aquilo. E é interessante, a gente sabe. Quem é filho, lembra da infância ou lembra da adolescência, a gente sabe exatamente o que a nossa mãe queria. Aí ela falava: você não fez tal coisa? Ah, eu não sabia. Você falou? Eu não percebi. Não é verdade, irmãos? A gente dizia essas coisas. A gente tenta fazer isso com Deus também. Mas a gente sabe o que Deus quer. Eu sei, enquanto pastor, que Ele chamou. Eu sei muito bem o que Deus pede de mim. É fácil? Não é fácil. Tem coisas que eu não quero fazer? Tem. Porque no pastorado tem aquelas coisas que me agradam muito. Mas tem aquelas coisas difíceis que se eu não fizer, Deus vai estar dizendo: me obedece, me obedece, me obedece. Se criança vai à escola aprender o ABCD, crente vai à igreja aprender o OBDC. Eu que criei isso aí. Gostou, João? Crente vai à igreja aprender o OBDC. O profeta Samuel, e aqui eu estou terminando falando do primeiro texto que nós lemos, ele teve toda a paciência em explicar ao rei Saul a importância de obedecer. Vem cá, Saulzinho, vem cá. Deus não está interessado em holocaustos e sacrifícios. Entendeu, Saulzinho? Ele quer que você o escute e obedeça a sua palavra. E eu vou te dar um aviso, Saulzinho. Você vai deixar de ser rei por causa dessa sua desobediência. Que sério, né, irmãos? Um homem que tinha tudo para fazer um reinado maravilhoso, mas ele se arvorou em fazer o que a cabeça dele mandava. Não, é que eu achava que não sei o quê. Não, dava desculpa. O homem para dar desculpa. Aliás, o crente, quando é desobediente, ele dá desculpa. Ele sabe todas as desculpas do mundo. Não, quando ele começa com essa frase, não, sabe o que é? Lá vem desculpa. Porque ele vai justificar-se. Meus irmãos, nós queremos ser uma igreja obediente. Uma igreja que ouve o Senhor. E uma igreja constituída de muitos e muitos irmãos e irmãs. Cada um de nós somos chamados a obedecer na nossa vida diária. Certa vez um homem chamado Acã trouxe para Israel 1000 problemas porque ele se tornou um desobediente. Depois leiam a história de Acã. É assim, irmãos. Nós desejamos obedecer ao Senhor. Obedecer. Aí Deus vai dizer: esse me ama. Ele guarda meus mandamentos. Ele observa a minha palavra. Ele não fica selecionando palavra.
ele lê toda a palavra. Ele busca toda a palavra. E ele pega para si aquilo que eu disse, aquilo que eu ensinei. Meu irmão, minha irmã, nós queremos ser um povo obediente. Que Deus nos ajude. Que a gente tenha sempre esse temor no coração. Porque se eu tenho falta de temor, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Mas isso não é um crente abençoado. O verdadeiro cristão abençoado, ele obedece ao que o seu Senhor manda. Nós somos chamados, de filhos, de servos. Aliás, essa palavra servo, tem gente que gosta de ser chamado apóstolo. Eu sou apóstolo, grande porcaria que você é. A maior distinção que um cristão pode ser é servo. Porque servo é aquele que obedece sem questionar. Obedece ao seu Senhor. Ouve o seu Senhor. E eu sirvo ao meu Deus, por isso eu sou servo. Eu quero ser servo. Eu estou estudando Tiago com os irmãos na quarta-feira. Tiago era irmão do Senhor Jesus. Apóstolo de Deus. Ele poderia começar a sua epístola dizendo assim: eu sou o Tiago, irmão de Jesus, convivi com ele, nasci na mesma casa, então me escutem. Ele não começa assim. Ele começa: Tiago, servo. Servo é o que serve. Que Deus nos abençoe. Todo mundo aqui seja servo. Ah, não, só faço uma coisa, eu sou chamado para fazer uma... Meu irmão, você é chamado para fazer tudo, tá? Eu chego aqui na igreja, se a porta está fechada, eu vou abrir, se está aberto, depois eu fecho. Se tem luz acesa, eu vou apagar. Eu não vou chamar, administração, vem aqui fazer isto. Nós somos chamados, amados, a fazer aquilo que cai na nossa mão para fazer. É isto. Porque nós somos chamados a sermos servos. E serve aquele que faz tudo na casa. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.